E aí galera, mais um vídeo para falar da série Ragnarok da Netflix, né? Uma das novas apostas da Netflix. E dessa vez a gente vai falar aí do episódio 4. Para quem acompanha a série, no episódio 3 é onde o Magni acaba fazendo uma disputa com a diretora da escola, né, a esposa do Vidar, e acaba descobrindo que ela não é um humano. Assim como ela também tem a certeza que agora ele também não é um humano, né, devido à força de cada um. E no fim do episódio, ambos acabam mostrando o seu verdadeiro eu. Ela acaba mostrando a verdadeira face dela e o Magni, pela primeira vez, tem a sua visão de como é sua aparência dos antepassados. E no episódio 4, ele segue com essa descoberta. Novamente, ele vai se descobrindo, né? Agora, primeiro foi a velocidade, agora, no caso, a força dele que ele tem, né? Ele quer ir além, quer saber o quão forte ele é. Inclusive, tem até uma parte na série que ele começa a dar murro em uma árvore até conseguir quebrar e, pra ele, aquilo dali foi uma brincadeirinha tranquila. E ele começa a fazer muitas pesquisas sobre a mitologia, sobre os deuses do passado, começa a pesquisar a história, ele começa a ver imagens de diversos deuses, inclusive ele vê uma imagem do Thor sendo abençoado por uma mulher, e aí que ele se lembra de quando ele chegou na cidade. No caso, o primeiro episódio, né, que assim que ele chega, uma senhora põe a mão na testa dele, o olho dele acaba iluminando, e a partir dali começa a acontecer as coisas. Então, primeira coisa que ele faz é ir atrás dessa senhora para descobrir, né, o que está acontecendo com ele, o que ela fez com ele. E ela simplesmente chega nele e fala: eu não fiz nada com você, apenas despertei o que já estava aí dentro. E, meu, se toca, né? Será que você não percebeu que você é o Thor ainda? E acaba sendo confirmado que realmente o Magni é o Thor, né? Isso é o que a gente já vinha especulando desde o primeiro episódio. E o Vidar e sua família também é confirmado nesse episódio que eles são os gigantes da mitologia nórdica. E para eles o Magni acaba sendo uma ameaça maior. Eles querem descobrir do que ele é capaz. O Vidar, de qualquer forma, quer matar ele. Mas a esposa dele não quer que ele mate, quer que tente descobrir realmente quem ele é, tentar trazer ele para o lado deles para se tornar um aliado. E o Magni quer cada vez mais distância, né? Depois do que aconteceu, ele meio que tá com um pouco de medo, né? Tá meio confuso. Então ele vai nessa busca aí para descobrir a sua força e também referente novamente às coisas que a Isolde tem, né? As anotações que ela tem no notebook sobre contaminação da água, derretimento das geleiras, sobre a morte dela, onde ele acaba descobrindo que existem dois tipos de sangue na jaqueta dela de quando ela morreu, que é o sangue dela e o sangue de um animal. Então ele começa a ir mais além para tentar descobrir. E nesse episódio em questão, eles têm uma excursão, né, para as montanhas, inclusive até mesmo com o pai da Isolde. E nessa excursão, o Vidar ele decide ir para bater um papo com o Magni. Dependendo desse papo, ele decidiu o que ele vai fazer, se ele vai matar o garoto ou não. E chegando lá, eles acabam batendo um papo, né? O Vidar falando sobre coisas do passado e tudo mais. E ele acaba falando na língua antiga, para saber se o Magni entende a língua antiga, né? Aí ele começa a falar umas coisas e pergunta se ele está entendendo. E o Magni simplesmente do nada responde na língua antiga que sim, ele está entendendo. E ele deixa claro que o Vidar não vai se safar pelo que ele fez no passado. Ou seja, aumentando ainda mais a ameaça. E o Vidar ele fica puto, né? Porque, meu, quem ele é? Ninguém sabe ainda, né? Além dele agora. Quem ele é, então, é uma ameaça. E o Vidar simplesmente chega, então, ok. Ele ameaça o Vidar, cai fora, deixa o Vidar lá. E o Vidar ele tem um cão, que eu acho que tem o nome de Trin, alguma coisa assim. E esse cão ele meio que é um lobo, na verdade, né? Um lobo disfarçado. E ele fala para ele cumprir a missão dele, que no caso é matar o Magni, e ele manda esse lobo para matar o Magni. Magni sendo perseguido por esse lobo, chega um certo momento que ele precisa se enfrentar, ele é mordido pelo lobo.
Por um breve momento eu achei que ele iria acabar, meu Deus, morrendo, né? Mas como ele é o personagem principal, ia ser muito difícil isso acontecer. E ele acaba rasgando a mandíbula desse lobo e deixando ele lá em cima de uma pedra, fica todo ensanguentado e vaza dali. E o Vidar, quando ele chega e vê que o lobo dele tá morto, ele fica muito puto. Muito puto mesmo. E o Magni, ele chega na casa dele todo cheio de sangue, a mãe dele fica horrorizada, que creio eu que agora ele vai falar pra mãe dele, né? Quem realmente ele é ou não, né? Porque não vai ter como esconder, ele vai ter que falar. O Vidar com certeza agora vai querer ir atrás do Magni, até mesmo por vingança. E, assim, nada muito novo. Ela é uma série interessante, ela tem uma história interessante, mas talvez o problema dessa série é que o desenvolvimento dela é muito lento. Todos os episódios o desenvolvimento é completamente lento e eles deixam pra dar aquele boom no final. Talvez é por isso que muita gente não gosta, que muita gente não tenha paciência de assistir, porque é uma série completamente parada. Eu tô no episódio 4, falta aí 2 episódios pra finalizar. Inclusive, eu vou assistir os 2 últimos episódios e vou fazer um vídeo falando dos dois e a conclusão do que eu achei da série. Mas assim, ela não chega a ser uma série chata. Os episódios não chegam a ser muito chato. Mas esse episódio 4, como o anterior, ele tem um desenvolvimento bem lento. Aquela, sabe... Pô, o cara descobriu que ele é o Thor. Meu, você tem mais dúvida do quê? Olha o poder que você tem. Ele pesquisou, então não tem por que ele ficar nesse disse-me-disse de faz e não faz. Então os episódios são todos parados e eles deixam só um boom no final, mas nem todo mundo tem a paciência pra chegar e ver, esperar até o final, né? E também não chega a ser interessante você deixar as coisas interessantes pra acontecer somente no final da série. Então, desse episódio não tem muito o que falar. Eu vou até dar uma olhadinha aqui que eu fiz algumas anotações. É mais essa parte do Magni mesmo, descobrindo sobre a força, cada vez mais envolvido com a morte da Isolde, a parte do Vidar. É um episódio pra deixar claro descoberta mesmo, né? Pra deixar claro que ele é o Thor, que o Vidar e a família dele são os gigantes, né? E fica nesse desenvolvimento o episódio todo, até a parte que o Magni mata o cão do Vidar. Então eu vou assistir os 2 últimos episódios, vou fazer um vídeo único para os 2 últimos, aí já lanço a crítica no site. O review do episódio 4 também já está no site, então se você não leu, corre lá para ler, que às vezes acaba tendo até um detalhinho a mais, né? Porque não acaba sendo um pouco mais detalhado. Mas assim, é uma série parada, não chega a ser aquela série ruim, mas é uma série parada e nem todo mundo tem paciência pra ficar assistindo algo que não desenrola, que não te prende. Mas vamos ver a conclusão. Então se você está acompanhando aí com a gente, né, os reviews, os vídeos, não esquece de curtir, compartilhar. Falar aqui pra gente o que você achou da série, né? Qual a sua expectativa, se você ficou completamente decepcionado ou se por algum motivo você também gostou. E caso vocês tenham também alguma indicação de filme, de série pra gente estar assistindo ou estar comentando, passa pra gente. Então até o próximo vídeo, galera.